Maria e dos santos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E muitas pessoas fazem pedidos a santos em suas orações, utilizando-os como mediadores, pessoas que foram santos, né, Maria, no passado, mas que já estão mortos, já estão descansando no paraíso e nem podem ouvir as nossas orações e também não são nossos mediadores. Né? Eles estão num lugar de repouso, aguardando o dia de receberem o seu galardão pelas coisas, pelas boas obras que praticaram. Eles não têm ciência do que está se passando aqui, né? Não são oniscientes. E mesmo porque, se eles tivessem ciência do que está se passando aqui, eles nem estariam descansando no paraíso, não, verdade. Né? Imaginou? Nós sabemos que estão no paraíso porque aquele ladrão na cruz que pediu perdão a Jesus, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso é o lugar do descanso daqueles que hão de herdar a salvação. É né? verdade. Segundo a Bíblia Sagrada, quando a pessoa morre, ou ela vai, se ela é salva, ela vai para o paraíso, ou, no caso dela não ser salva, ela ser condenada, ela vai para o Hades, lugar dos mortos. E depois, quando tiver o juízo, a ressurreição dos mortos, aqueles que estão no paraíso, eles vão para a Nova Jerusalém, né? Que é o céu, que a gente chama de céu, né? E aqueles condenados vão para o lago de fogo e enxofre e nunca mais sairão dali, o que é a segunda morte, né? Uma coisa terrível, né? Para os condenados que vão para esse lugar terrível, esse lugar de onde a pessoa não sairá nunca mais. Mas os salvos, eles vão para o paraíso, ou seja, não tem ainda um corpo ressurreto, né, irmã Irenice? Sim. A pessoa não ressuscitou ainda, mas a alma está descansando no paraíso. Os salvos estão com a sua alma descansando no paraíso. Isso, né? E não tem contato com a terra. Não. Né? Não ouvem os pedidos aqui, não sabem nada, não tem ciência, estão no lugar de esquecimento, né? Não se lembram das coisas passadas aqui. E então, mesmo que eles pudessem interceder, eles não estão ouvindo nada, né? É verdade. Para poder interceder diante de Deus. O único que pode ouvir a oração de todos os homens e mulheres ao mesmo tempo, de toda a humanidade, porque é onisciente e onipresente, é Deus, né? Sim, Deus pode ouvir a oração de todos os homens, de todas as mulheres, mesmo que todos os habitantes da terra clamassem a Deus ao mesmo tempo, Deus poderia ouvir a oração de todos eles, porque Deus é onisciente, onipresente e também onipotente, ou seja, todo-poderoso para resolver todas as coisas. Esse privilégio, né? Deus só concedeu a Jesus, né? De interceder diante do Pai pelos seus. Então, como está escrito aqui em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador. Não é plural, um só. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem que pedir para Jesus, né? E Jesus leva a Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está escrito: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus se revela aos homens através de Jesus, né? Ele reconciliou com Deus o mundo, né? E ele é o nosso mediador, o nosso salvador, o único caminho que conduz à vida eterna. E João 14,6 está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele é o único caminho, né? Tem que passar por Jesus, né? Pedir em nome de Jesus. Ele mesmo ordenou que pedisse em nome dele,
diante de Deus para ser ouvido. Ele é o único que pode salvar e é o único que pode ser o mediador entre Deus Pai e os homens. Eu acho interessante, Marini, aquela passagem de Cornélio. Cornélio cria em Deus, né? Cria no Deus de Israel. Ele fazia orações, ele fazia jejuns, ele fazia boas obras, mas o caminho da salvação ainda não tinha sido revelado para ele, e Deus escolhe Pedro para pregar o evangelho para ele conhecer Jesus. Ou seja, não adiantava só ele ser bom, fazer caridade, né? Ele tinha boas obras, jejuar. Ele tinha que conhecer Jesus. Ele tinha que aceitar a Jesus para ser salvo. Para ser salvo. E Deus revela o caminho da salvação para ele através de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, nas últimas instruções que ele dá aos seus discípulos, Jesus ensina como nós devemos pedir nas nossas orações. Porque muita gente não sabe pedir, né, Marini? Não sabe. Pede errado, pede para gente que já morreu, para santo que já morreu, para homens de Deus que já morreram, né? Que não pode fazer nada por nós. Inclusive, muitos pedem para Maria, né, mãe de Jesus, e dizem que justificam dizendo que o primeiro milagre que Jesus fez aqui na Terra foi através de um pedido de sua mãe, que foi as bodas de Caná. Só que naquele milagre, Maria estava aqui na Terra, ela estava nesse mundo, né? Ela não mandou nada. Não. Ela apenas tornou Jesus ciente da falta do vinho. E o que foi que ele respondeu? Que eu tenho com você. Mulher, não é chegada a minha hora, né? Então, você não pode interferir nisso. É verdade. Ele quis dizer para ela ficar tranquila que na hora certa ele ia trabalhar, né? Daí ele fez, e ela falou para os serventes: fazei tudo o que eu vou os mandar. E naquela época ela estava aqui na Terra, ela estava viva, né? Sim. Então os vivos, eles podem fazer oração, né? Podem fazer oração, podem pedir para Deus. Nós podemos pedir para Deus salvar a nossa família, nós podemos pedir para Deus curar as pessoas enfermas que nós estamos, que estão ao nosso redor, mas aquele que já morreu, aquele que está no paraíso, ele nem pode ouvir as nossas orações. Ele não pode fazer nada nem por ele, nem por nós. Ele está num lugar que ele é incomunicável. Se ele fez o bem, se ele fez boas obras, se ele aceitou a Jesus, viveu em santificação, ele fez aqui na terra, né? Agora não resta mais nenhum sacrifício. É verdade. Aquele que partiu sem ter feito essas obras, que não aceitou a Cristo, também não resta nada mais a fazer por eles. Nem reza, nem vela, nada, nem missa, nada vai tirá-lo do lugar que ele está. É verdade. E o próprio Senhor Jesus nos ensina como pedir em nossas orações. Está aqui em João 14, versículos 13 e 14. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O próprio Senhor Jesus ensina como nós devemos pedir, que é em nome dele. Em nome dele, não de Maria, de Paulo, não de Pedro. E de novo, aqui em João 16, 26, 27 está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e cresces que saí de Deus. Então são dois versículos, são dois trechos que eu li. Um é João 15, 16 e o outro João 16, 26, 27. Jesus falando para pedir em seu nome e depois falando que nós podemos também, se quisermos, pedir direto para o Pai. Olha que lindo, né? Aquele que ama Jesus, que aceitou a Jesus, que crê em Jesus, pode pedir para Jesus interceder, pode pedir em nome de Jesus e, se quiser, pode pedir direto ao Pai
E por Deus nos ama. E porque Deus nos ama. Adotados através de Jesus Cristo. Que lindo, né? Quer dizer, através do amor que nós temos por Jesus, o Pai também nos ama, né? Sim. Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Olha que lindo. É lindo. Né? Lindo demais. Quer dizer, o próprio Jesus diz que podemos pedir em nome dele e podemos pedir também direto para o Pai, porque agora, pelo sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Pai, que nós não tínhamos antes, né, Maria? Estávamos separados de Deus pelo pecado. Mas, com a reconciliação que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, agora nós temos acesso direto a Deus. Então, podemos pedir através de Jesus, podemos pedir direto para o Pai, temos também a intercessão do Espírito Santo, né, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, sempre que pedirmos ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo de Deus. É verdade. E quando nós pedimos para santos que já morreram, isso diante de Deus é abominação, porque Deus proíbe terminantemente a comunicação com os mortos, que está aqui em Deuteronômio 18, 11 e 12. Como já falamos, as almas das pessoas salvas se encontram no paraíso, aguardando a ressurreição dos seus corpos, ou seja, elas não estão ainda vagando por aí. Não. Nem está na sepultura, nem está vagando por aí, ouvindo nas suas casas, vendo sua família, ouvindo sua família, sabendo dos problemas. Não estão, não. Uhum. O único, né, Maria, que ressuscitou foi Jesus. Claro. Né? O único que veio a esse mundo e ressuscitou foi Jesus Cristo. Algumas pessoas falam, mas ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou várias outras pessoas, mas depois essas pessoas morreram, né? Claro. Agora, o único que ressuscitou e está vivo é Jesus. Ele mesmo fala em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ele é onipresente, ele estava aqui quando ele passou pela terra e ao mesmo tempo estava no céu, né? E está no céu, está aqui também. Está aqui também. Então, ele é onipresente e só um ser onipresente e onisciente. Onipresente é que está em todos os lugares e onisciente é o que sabe todas as coisas. Só um ser onisciente e onipresente pode ao mesmo tempo ouvir a oração de todos os homens. Exatamente. Por boas obras que a pessoa fez, foi uma pessoa muito caridosa, cuidou da pobreza, ajudou os doentes. Então começa a ser adorada aquela pessoa, como se a pessoa, depois de falecida, pudesse continuar fazendo o bem que ela fez aqui na Terra. Isso não é verdade. Tem casos até que são descritos de peregrinações em túmulos. Sim, túmulos, né? E tem religiões que ficam alguns dias colocando o prato da pessoa na mesa, e como se a pessoa estivesse ali participando da refeição com eles. Colocam na mesa a comida que a pessoa gostava de comer. Coloca no seu túmulo os manjares que ele gostava de comer, como se ele estivesse recebendo aquilo e vendo aquilo. Isso não é verdade. Não é verdade, porque a pessoa nem está mais ali. Não né? tem ciência, o espírito não está vagando por aqui. Não. O que vagam por aí são os demônios, anjos caídos, para enganar essas pessoas que acreditam que o espírito da pessoa está vagando por aí. Inclusive, esses demônios se fazem passar por pessoas que já morreram, né? Imitam a voz. Às vezes até a aparência física, às vezes até aparecem, né, para algumas pessoas. E as pessoas acreditam, mas acontece são que... São os espíritos enganadores. São Satanás e os seus demônios, né? Que fazem isso justamente para enganar, para a pessoa achar que existe essa comunicação, né? Que na verdade não existe. Nós vemos
parábola do rico e Lázaro, né? Deus falando que os que estão aqui não podem passar para lá. E os que estão lá um grande abismo entre nós e eles. E nem pode voltar aqui na terra também. Não, nem fazer bem para ninguém, e nem fazer mal. E quanto à adoração ou veneração de Maria e dos santos, nós sabemos que nem mesmo o anjo permitiu que o apóstolo João se prostrasse aos seus pés. Né? Nós sabemos lá que em Apocalipse ele estava lá na ilha de Patmos, né? Ficou maravilhado pelas revelações e acabou querendo se prostrar diante do anjo que estava mostrando aquelas coisas para ele. E está escrito aqui, Apocalipse 22, 8, 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para adorar, e disse-me, o anjo disse para ele, olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É verdade. Né? Nem anjo... pode rezar, nem orar para anjo também, que tem rezas dedicadas a anjo da guarda, essas coisas. Também não, Deus abomina isso. Não pode. Abominar é detestar, odiar. Deus não aceita. O único que pode ser adorado é Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os demais, mesmo que sejam criaturas celestiais, como os anjos, não podem ser adorados, e nem mesmo os santos, pessoas que viveram uma vida santa aqui na terra, né, Mariane, e que agora estão mortos, também não pode ser adorado, e nenhum homem também pode ser adorado. Pedro também, o apóstolo Pedro, rejeitou a adoração, aqui em Atos 10, 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Cornélio, tá ele não conhecia nada da palavra de Deus, e quando o anjo apareceu para ele dizendo que Pedro ia ensinar para ele o caminho da salvação, ele ficou maravilhado com Pedro, porque falou, se o anjo falou para procurar a Pedro, é porque esse homem é muito especial, só que Pedro só iria pregar a salvação em Jesus para ele, né? E ele já, vendo Pedro, quando Pedro chegou, ele já começou a querer se ajoelhar e adorar a Pedro. E Pedro falou, não, né? Eu também sou homem como você, né, Berenice? Se vivo Pedro não aceitou a adoração, vai aceitar agora, depois que ele morreu? É um absurdo, né, irmão? De jeito nenhum ele aceitar isso. Então não adianta adorá-lo, que ele não vai aceitar, e nem pode aceitar, nem tem ciência disso. Eu costumo falar para pessoas que fazem adoração a Maria, às vezes até da minha própria família, eu costumo dizer, Maria foi realmente uma mulher santa, uma mulher que é um exemplo de fé, mas se ela, onde ela está agora, ela pudesse ouvir o que fazem com o nome dela aqui na terra, a adoração que fazem com o nome dela aqui na terra, com certeza ela não aceitaria. Eu tenho certeza que ela iria reprovar isso, porque Maria era uma mulher muito humilde, né, Mariane? Uma serva de Deus, uma mulher que temia Deus, ela era temente a Deus, ela tinha muita fé, e eu tenho certeza que ela jamais aceitaria esse tipo de adoração que as pessoas insistem em fazer com Maria. Inclusive, aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47... que é o Cântico de Maria, ela diz assim, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhecia que ela precisava de um Salvador, né? O próprio filho foi o Salvador dela, né? Então jamais ela aceitaria adoração. Eu tenho certeza que Maria não aceitaria, ela reprovaria toda essa adoração que é feita com o nome dela. Ela mesma não concordaria com isso, porque ela era uma serva de Deus, ela era uma mulher santa, uma mulher humilde, uma mulher que tinha muita fé em Deus e que sabia que ela precisava também de salvação. Não bastando adorá-la, elevaram Maria a intercessora ultimamente. É verdade.
Como se ela pudesse levar a reza, a oração dos fiéis a Deus. E nós acabamos de ler que o único intercessor que pode levar a oração, interceder diante de Deus por nós, é Jesus. Inclusive, o raciocínio de muita gente, irmã Irene, é assim. Eles dizem que Maria é a mãe de Deus. E o raciocínio deles é o seguinte: Maria é a mãe de Jesus, certo? Certo. Maria é a mãe de Jesus e Jesus é Deus, certo? Certo, Jesus é Deus. Então Maria é mãe de Deus. Errado, porque Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi ao mesmo tempo Deus e homem. É um mistério muito grande que muitas pessoas não conseguem entender, que Jesus conseguiu ser ao mesmo tempo Deus e homem. E Maria é mãe de Jesus homem, no tempo que ele passou pela terra. Ela não é mãe de Jesus Deus, nem poderia ser. Nem gerou a Jesus. Não, quem gerou foi o Espírito Santo. Isso, né? Que cobriu ela com a sua sombra, está bem escrito ali em Lucas, né, 2. Que o Espírito Santo cobriu ela com a sombra dele. Ela não estava casada, era virgem, não tinha tido contato com homem nenhum, nem relação com homem nenhum. Então, o que nela foi gerado era do Espírito Santo, era Deus. O Espírito Santo que concebeu Jesus no ventre dela. Ela foi apenas o veículo, né? Foi usado o ventre dela para trazer o Jesus ao mundo. Jesus homem. Jesus homem, porque Jesus não foi criado, Jesus Deus não foi criado, porque Jesus, sendo Deus, ele é eterno. E já existia. Já existia desde sempre, desde a eternidade. Né? Mas, como homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele precisava de um corpo, ele precisava de um corpo, ventre. Mesmo porque as profecias tinham que se cumprir, né, irmã Irene? As profecias diziam que ele nasceria de uma virgem, né? De uma mulher. Também, lá em Gênesis, Deus já faz a promessa de salvação, dizendo que da semente da mulher viria um que pisaria nas cabeças de Satanás. Então, todas essas profecias tinham que se cumprir, e se cumpriram da forma que aconteceu, o Espírito Santo concebendo Jesus homem no ventre de Maria. Então, Maria é mãe de Jesus homem no período que ele viveu sobre a terra. Jamais ela poderia ser mãe de Deus, porque Deus não foi criado, Deus é eterno. Como ele que pode existiu. Ser? Ele que criou Maria. Ele que criou Maria, né? Como ela poderia ser mãe dele mãe se de ele Deus. É antes dela? Então, ela deixa bem claro quando ela diz, né? Em Lucas 1, 46, 47, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela também precisava de um Salvador. Se ela precisava de um Salvador, é porque ela, como todo ser humano, como todo o resto da humanidade, tinha pecados também que precisavam ser perdoados. Ao contrário do que muitos dizem, né? Que ela foi concebida sem pecado, que é uma heresia muito grande, né? Quem foi concebido sem pecado foi Jesus. Mas Maria também precisava de um Salvador, segundo o próprio cântico de Maria. E como eu disse, Maria era uma mulher humilde, e ela reconhecia. Uma pessoa comum, uma moça abençoada, né? Santificada, foi escolhida, né? Em santificação. E tinha muita fé também, né, irmã Irene? Porque Isabel fala, bem-aventurada aquela que creu, né? Isso. Bem-aventurada aquela que creu. O grande mérito de Maria foi a fé dela, uma mulher de fé. Quando o anjo apareceu para ela, ela poderia ter duvidado, mas não. Quando o anjo apareceu para ela, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, ela creu e Deus se agrada. Cumpra-se em mim, então, Cumpra-se em mim, porque né? O anjo tinha dito. A obediência dela, a fé dela. Ela não entendia muito bem como ia se dar isso, né? Porque a gente não entende as coisas de Deus, é um mistério, né? Como isso vai acontecer? Ela não entendeu, né? Mas se cumpre em mim. O anjo falou assim, o que é impossível para você é possível para Deus. E ela era né? sujeita a Deus. Então, né? então cumpre-se em mim, né? A serva do Senhor. Em São Mateus, capítulo 1, versículo 18, está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem. Antes de se ajuntarem, bem claro, né? Achou-se ter concebido do Espírito Santo, porque
eles já estavam desposados, casados, mas ainda não viviam juntos, né? Então, eles não tinham se ajuntado ainda, ela era virgem, e aqui está escrito também, né, irmã Irene? E José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Aí tem um mistério também, né? Até que e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Porque quando José soube que Maria estava grávida, e ele sabia que ele não tinha tido contato nenhum com ela, ele chegou a pensar em abandoná-la secretamente, né? Porque ele percebeu que ela estava grávida, né? Mas o anjo apareceu para ele e disse para não fazer isso, para não abandoná-la, porque o que estava lá gerado era do que o Espírito Santo. E ele fez como o anjo do Senhor lhe disse, ele recebeu a sua mulher e não a conheceu, ou seja, não teve nenhum relacionamento com ela até que ela deu à luz Jesus. Então aí está explicando muito bem, até que depois que Jesus nasceu, ele a conheceu. Ele a conheceu. Daí eles tiveram a vida normal de marido e mulher. Tiveram outros filhos, tem até o nome dos... Daí ela deixou de ser virgem e teve filhos. Jesus teve irmãos. Teve irmãos, sim. Teve irmãos. Mas aí é outro assunto, né? Os irmãos de Jesus. É verdade. Inclusive a Bíblia fala o nome dos irmãos de Jesus e fala e as suas irmãs, ou seja, era mais do que uma irmã. Isso vai ser outro assunto, outro comentário. Jesus veio como homem, mas ele é Deus. É Deus que se fez homem para que nós pudéssemos ser redimidos. Jesus, Filho de Deus, não foi criado, mas junto com o Pai e o Espírito Santo são criadores de todas as coisas. É um absurdo falar, né, irmã Irene, que Jesus foi criado. Jesus não foi criado, Jesus é Deus. Ele é desde a eternidade. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, ele é desde a eternidade, ele não foi criado, ele foi concebido como homem no ventre de Maria, mas como Deus, ele é eterno. E tudo que foi criado pela palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus, porque lá em Gênesis, né, Maria, a gente vê que está escrito, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele não fez a luz com as mãos. Ele fez a luz com a sua palavra. Ele abriu a boca, falou... A palavra que saiu da boca dele. Da boca, que é Jesus. Né? É o Jesus verbo. É a palavra de Deus, é o verbo. Como está aqui em João 1, e versículo 1 a 5 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o verbo que estava no princípio com Deus é a palavra de Deus, porque aqui em João 1,14 está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que mistério glorioso, né, irmã Irene? Jesus, a palavra de Deus que criou todas as coisas. Verdade, é muito lindo, ninguém consegue explicar isso. Então, como nós demonstramos aqui, Maria jamais poderia ser a mãe de Deus, porque então ela seria Deus, né? Seria um absurdo. Ela foi mãe de Jesus, homem, no período em que ele viveu aqui na terra, apesar de não tê-lo gerado, mas Jesus é Deus e ninguém jamais poderia ser a mãe de Deus, né? E queremos falar também sobre a adoração à cruz. Ah, sim, tem muitos evangélicos, inclusive, estão adotando a cruz em suas igrejas, principalmente nos Estados Unidos. É verdade, irmã. Vemos muitas igrejas aqui no Brasil e lá também com a cruz. Como se fosse uma coisa santa. Mas, pelo contrário,
Muita gente vai se assustar. A cruz é maldita. Ela não é santa. É verdade. Que maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Ela é maldita. Aqui em Gálatas... Jesus se fez maldito por nós porque foi pendurado numa cruz. Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a cruz é maldita, ela não é santa. Não. Ela foi instrumento que usaram para sacrificar Jesus, para matá-lo. É como se a gente adorasse uma arma de fogo, um punhal que matou o nosso pai, nosso irmão. Nosso filho, um parente nosso, um ente querido. Teria cabimento isso? Não. Ela não é santa, ela é maldita. A mensagem dela que é santa. Não pode confundir aí. E muitos ainda, irmã Irene, ainda colocam o crucifixo no pescoço, né? Sim, faz o sinal da cruz ao passar diante da igreja, ou mesmo rezando. E muitos ainda acham que pondo um crucifixo no pescoço, ele vai ter algum tipo de proteção. Porque quando diz que o diabo tem medo da cruz, não quer dizer que ele tem medo de um símbolo, de um pedaço de madeira, um pedaço de metal. Não. Ele tem medo do significado que teve o sacrifício. A mensagem da cruz. O evangelho. O evangelho é muito diferente. As pessoas confundem muito isso, confundem uma cruz com a mensagem da cruz, que é uma coisa completamente diferente. A mensagem da cruz é que Cristo morreu numa cruz, derramando o seu sangue para salvar a humanidade. Essa é a mensagem da cruz, não a cruz em si. Então, não se deve adorar a cruz, tê-la como sagrada, santa, diante de um lugar de adoração. Para lembrar Jesus, não. Lembrar seria uma tristeza muito grande. Você está olhando para o objeto onde foi morto o nosso Senhor.